E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai falar sobre a escalada das tensões entre Israel e Irã. Coisa tá feia, né? Pois é. Ataques e retaliações, bombardeios. Parece que a gente está cada vez mais perto de uma guerra de verdade. A situação é preocupante mesmo. A gente já vinha observando essa escalada há algum tempo, mas os últimos acontecimentos acenderam um alerta vermelho. O ataque do Hamas a Israel em 2023, com mais de 1.000 israelenses mortos, foi um divisor de águas, né? É. Israel respondeu com força total em território palestino. E aí, para piorar, o Irã entrou na jogada, atacando Israel diretamente em 2024. E esse ataque do Irã, pelo que eu li, não foi brincadeira. Eles alegaram que era uma retaliação pela morte de líderes aliados em ações israelenses, mas o impacto foi enorme. Exato. E a resposta de Israel também foi pesada com um ataque direto ao território iraniano agora no final de outubro. O que me assusta é que essa troca de ataques e retaliações parece não ter fim. Cada ação gera uma reação ainda mais forte e a gente fica naquela expectativa. Qual vai ser o próximo passo? É como se os dois lados estivessem em um cabo de guerra, sabe? Cada um puxando pro seu lado e ninguém querendo ceder. E o pior é que essa tensão toda tem um contexto histórico bem complicado. Israel e Irã já estão em uma espécie de guerra indireta há anos, usando outros grupos como intermediários. É isso aí. A gente chama esse tipo de conflito de guerra por procuração. Basicamente, os países envolvidos lutam indiretamente usando outros grupos como seus soldados no campo de batalha. No caso de Israel, Irã, o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina são peças-chave nesse jogo. Eles recebem apoio do Irã e agem de acordo com os interesses iranianos na região. E essa guerra por procuração, pelo que eu entendi, tem se intensificado nos últimos anos, né? Tipo, com mais ataques, mais violência, mais instabilidade. Com certeza. E essa escalada toda cria um clima de medo e incerteza na região. É como se a gente estivesse andando em um campo minado sem saber onde o próximo passo vai nos levar. E aí, para complicar ainda mais a situação, a gente tem o envolvimento das potências internacionais. Verdade. Os Estados Unidos, por exemplo, sempre foram um grande aliado de Israel, né? E parece que eles aumentaram ainda mais a presença militar na região depois de toda essa confusão. Sim, os Estados Unidos têm um histórico de apoio incondicional a Israel. Eles consideram Israel um parceiro estratégico na região e se posicionam como um escudo protetor contra as ameaças do Irã. Mas a Rússia também está no jogo e a postura deles é um pouco diferente. Diferente como? Explica melhor essa parte. A Rússia tem laços mais estreitos com o Irã, principalmente por causa de interesses econômicos e geopolíticos. Então eles tentam manter uma postura mais equilibrada, buscando diálogo e evitando uma escalada ainda maior do conflito. É como se eles estivessem tentando apaziguar os ânimos, sabe? Interessante essa posição da Rússia. Eles ficam ali meio que no meio do caminho, tentando evitar que a coisa desande de vez. Mas, e aí qual é a sua opinião? Será que a gente está mesmo caminhando para uma guerra direta entre Israel e Irã? Ou essa troca de ataques é só uma demonstração de força, um jogo de intimidação? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A verdade é que ninguém tem a resposta definitiva. A situação é muito complexa, com muitos atores envolvidos e interesses em jogo. O que a gente pode dizer é que o risco de uma guerra direta existe e é um risco que a gente não pode ignorar. Realmente a coisa está feia. Mas será que não existe nenhuma luz no fim do túnel? Alguma possibilidade de negociação de um acordo de paz? A gente precisa ter em mente que a paz exige diálogo, concessões e principalmente vontade política de todos os lados. Mas olhando para o cenário atual, com essa desconfiança mútua e essa escalada de violência, fica difícil ter muito otimismo. Puxa vida, que situação complicada. É muita coisa para digerir, né? A gente falou sobre a escalada das tensões, o histórico do conflito à guerra por procuração, o papel das potências internacionais. E agora? O que mais a gente precisa saber para entender essa história toda? Para entender melhor essa situação, a gente precisa mergulhar nas motivações de Israel e Irã, né? Israel, por exemplo, se coloca como vítima, justificando suas ações como autodefesa contra grupos terroristas como o Hamas. Faz sentido, né? O medo de novos ataques e a busca por segurança deve pesar muito nas decisões de Israel. E o Irã, o que leva eles a apoiarem grupos como Hezbollah ou Amerrah e agora atacarem Israel diretamente. Para o Irã, essa é uma forma de mostrar força na região e de combater a influência de Israel e dos Estados Unidos, que eles consideram inimigos, né? Eles se veem como defensores da causa palestina e usam esse discurso para ganhar apoio no mundo islâmico. Então, de um lado, temos Israel buscando segurança e combatendo o terrorismo, do outro, o Irã tentando expandir sua influência e desafiando a ordem regional. É um jogo de interesses bem complicado. Com certeza. E para aumentar ainda mais a tensão, temos a questão nuclear. Israel, que nunca confirmou nem negou ter armas nucleares, vê o programa nuclear iraniano como uma ameaça enorme. A questão nuclear é um ponto crítico nesse conflito. O Irã diz que o programa tem fins pacíficos, mas Israel e a comunidade internacional não confiam muito nessa história. Exato. E essa desconfiança, essa falta de diálogo só piora as coisas e aumenta o risco de um conflito direto. É como se eles estivessem presos em um ciclo de desconfiança e violência sem conseguir enxergar uma saída. Mas me diz uma coisa, será que não existe nenhuma iniciativa de paz rolando? Alguma tentativa de diálogo entre os dois lados?
Olha, alguns países como França e Alemanha têm tentado mediar a situação, mas sinceramente as chances de um acordo de paz no momento são bem pequenas. A desconfiança entre Israel e Irã é enorme, e as divergências sobre o programa nuclear iraniano e o futuro da Palestina parecem insuperáveis. Que triste isso, né? É frustrante ver como a falta de diálogo e a teimosia impedem a busca por uma solução pacífica. Mas mesmo diante de um cenário tão complicado, a gente não pode perder a esperança. Com certeza. É preciso continuar pressionando os líderes, mobilizando a opinião pública, buscando alternativas para a resolução do conflito. A paz é um bem muito precioso para ser abandonado. E falando em paz, qual é o papel da comunidade internacional nesse cenário todo que os outros países podem fazer para ajudar a resolver essa crise? A comunidade internacional tem um papel fundamental. Em primeiro lugar, pressionar Israel e Irã para que voltem a negociar. É preciso criar um ambiente propício ao diálogo, buscando soluções pacíficas e justas para todas as partes envolvidas. E além da pressão por negociações, o que mais a comunidade internacional pode fazer? Investir em programas de desenvolvimento econômico e social na região é essencial, né? Oferecer oportunidades para a população, reduzir as desigualdades, combater a pobreza. Tudo isso contribui para um clima de paz e estabilidade. Verdade. Investir em educação, saúde e infraestrutura. Investir na paz a longo prazo. Mas e a gente, como indivíduos, o que podemos fazer? Informar-se sobre o conflito, questionar as narrativas simplistas, buscar diferentes perspectivas e se engajar em iniciativas que promovam a paz. A gente pode apoiar ONGs que trabalham na região, participar de debates e espalhar mensagens de paz nas redes sociais. Cada pequena ação conta. É isso aí. A paz não é só responsabilidade dos governos, é um compromisso de todos nós. Precisamos nos engajar a usar nossa voz para defender a paz e a justiça. Exatamente. A paz não é um sonho distante, é uma construção diária que exige a participação de todos. E você que está nos ouvindo, o que pensa sobre tudo isso? Como podemos construir um futuro de paz para Israel e Irã e toda a região? Deixe seu comentário, queremos ouvir sua opinião. E é importante lembrar que esse conflito não se resume apenas a Israel e Irã. A gente tem outros países na região, como a Arábia Saudita e a Turquia, que também têm seus interesses nesse jogo e podem influenciar os acontecimentos. Na verdade, é um quebra-cabeça geopolítico com várias peças se encaixando, né? Mas e os palestinos? No fim das contas, eles acabam sendo os mais afetados por essa violência toda, né? Com certeza. Os palestinos estão no meio desse conflito há décadas, pagando um preço alto pela instabilidade e pela falta de paz. É fundamental que a comunidade internacional não esqueça deles e busque soluções que garantam seus direitos e sua segurança. É como se eles estivessem presos em um fogo cruzado sem ter para onde escapar. A gente falou sobre as motivações de Israel e Irã, a questão nuclear, o papel das potências internacionais, mas no fundo, o que realmente impede a paz entre esses dois países? Olha, eu diria que a raiz do problema é a falta de confiança. Existe um histórico de desconfiança, de traumas, de ressentimentos que torna muito difícil a construção de um diálogo sincero e de uma relação pacífica. Entendi. É como se fosse uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. E cada novo ataque, cada nova retaliação só faz aumentar a dor e a distância entre os dois lados. Exatamente. Para alcançar a paz, é preciso romper esse ciclo de violência e desconfiança. É preciso construir pontos de diálogo, encontrar pontos em comum, reconhecer a humanidade do outro lado. Mas como fazer isso em um cenário tão polarizado, com tanta raiva e ressentimento acumulados? Qual seria o primeiro passo para a construção da paz? Eu acredito que o primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança. Tanto Israel quanto o Irã precisam entender que a lógica da violência e do confronto não leva a lugar nenhum. É preciso ter a coragem de abandonar as velhas ideias, os velhos discursos e se abrir para um novo futuro. E que tipo de futuro seria esse? Como você imagina um cenário de paz entre Israel e Irã? Um futuro onde a segurança de ambos os países seja garantida, onde a questão palestina seja resolvida de forma justa e duradoura, onde a cooperação econômica e cultural seja possível, onde a convivência pacífica seja a regra, não a exceção. Oh, que sonho, né? Um futuro onde Israel e Irã possam coexistir pacificamente, colaborando para o desenvolvimento da região. Mas como transformar esse sonho em realidade? Não é fácil, mas também não é impossível. A gente precisa acreditar na força do diálogo, na capacidade de transformação do ser humano. E cada um de nós pode contribuir para essa mudança, questionando os discursos de ódio, promovendo a tolerância e defendendo a paz. É isso aí, pessoal. A paz não é um presente que cai do céu. É uma conquista diária que exige esforço, persistência e, acima de tudo, esperança. A gente precisa acreditar que um futuro melhor é possível e trabalhar para que ele se torne realidade. E você que está nos ouvindo, que pensa sobre tudo isso? Quais são suas esperanças e seus medos em relação ao futuro de Israel e Irã? Deixe um comentário, queremos ouvir sua voz nesse debate tão importante. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que a gente tenha te ajudado a entender um pouco melhor esse conceito tão complexo e desafiador. Agradecemos a companhia e convidamos você a continuar acompanhando nossos próximos episódios. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem bem e até mais.